Amém. Tomem os vossos assentos, olhem para o relógio, 8h40, 8h20, 5 para as 9, o pastor dá a bênção. Acabando não, amém? Podem ficar tranquilos, não vou passar das 9. O texto que nós lemos, Evangelho de Lucas, ele compõe o Novo Testamento, é um dos evangelhos, amém, queridos? O Novo Testamento, ele nos informa, nos dá detalhes que Jesus chorou por 3 ocasiões. Está escrito nos evangelhos. Em 3 ocasiões nós vemos Jesus chorando. A primeira vez que a Bíblia descreve que Jesus chorou foi junto ao túmulo de um amigo chamado Lázaro. Ele viu a dor de Marta e de Maria e ele refletiu sobre o salário do pecado, que é a morte. E ele vendo a dor de Marta e Maria pela perda do irmão, Jesus chora. Quando às vezes perdemos um ente querido, perdemos um amigo muito próximo, ninguém precisa te criticar por chorar, né? Nós vimos recentemente uma grande autoridade do mundo, a rainha da Inglaterra, uma mulher histórica, e a gente viu muito susto pelas ruas chorando quando o cortejo dela passou. Isso é normal, chorar é bom. Tem um hino da Cassiane que diz que Deus ama os de coração quebrantado, Deus ama os que choram, amém? Então não é pecado você chorar, tá certo, meus amados? A segunda vez que a Bíblia relata que Jesus chorou foi o texto que nós lemos. Ele chorou sobre a amada e a impenitente cidade de Jerusalém. Quando ele olha para Jerusalém, ele chora. Assim ele demonstra a sua simpatia, ou deixa eu melhorar aqui, o seu amor para com aquela nação tão querida, tão amada. Ele amava Jerusalém, né? Nós acabamos de participar de um pleito, uns celebraram, outros ficaram tristes. Isso não é normal, isso é normal também, você chorar pela sua pátria. Você ama a sua pátria. Quem não ama o solo pátrio? Já saiu do país algumas vezes, né? América Latina, já fui na América, nos Estados Unidos, mas não tem coisa melhor quando o avião pousa, você fala, graças a Deus, cheguei, você entende todo mundo, né? Você está acostumado com a sua nação, normal. Jesus, que é o motivo do nosso estudo hoje, pela segunda vez, a Bíblia descreve que ele chora quando ele olha para Jerusalém. Engraçado, e é muito normal chorar pela sua pátria, pela sua cidade. Mas vocês já observaram a passagem de Jonas? Agora me veio aqui à mente, quando o Senhor manda ele para Nínive, ele queria mais que Nínive explodisse. Desculpa falar assim. Olha que diferença para Jesus, hein, meu Mãe Castelo? Jesus olha para Jerusalém e Jesus chora. Se compadece dos seus compatriotas. Daqui a pouquinho nós vamos ver por que Jesus chorou. Jesus chorou sobre Jerusalém. E por que ele chora? Dos motivos. Porque a própria cidade se destrói. A própria cidade de Jerusalém diz a Bíblia. E a terceira vez que a Bíblia descreve que Jesus chorou, aí agora eu quero ler com você. Está lá em Hebreus, capítulo de número 5, o versículo de número 7. Mas é quando descreve a sua agonia no Getsemane. Quem achou, leia para nós. Hebreus capítulo 5, versículo 7. É a terceira vez. Eu falei sem ler o que as outras 2 vezes, porque está nos evangelhos e são passagens conhecidas. Mas a de Hebreus é um pouco mais, não é tão lida. Está na tela, vamos ler 1, 2, 3 e já. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrima, orações e súplica ao que podia livrar da morte, foi ouvido. Quanto ao que temia, isso aí está descrevendo o seu choro lá no Getsemane, na sua agonia da morte.
Então, por 3 vezes, irmã Lena, a Bíblia descreve que Jesus chorou. Aí, deixa agora, doutor Elias, por gentileza, o versículo 41 do capítulo 19 do livro do Evangelho de Lucas. Nós lemos o capítulo 19, versículo 41. Deixa o doutor Elias colocar na tela para nós, que eu quero repetir novamente. E é o motivo do nosso estudo. Vê? Vai bater ali, fica tranquilo. Eu leio para vocês aqui, para mim cumprir meu tempo. Mas ele diz assim, ó. E quando ia chegando, vendo a cidade de Jerusalém, chorou sobre ela. Ah, vamos ler? E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. É a Bíblia que escreve. Agora escuta, esse chorar aqui, me desculpa, não sei se eu vou me expressar bem, maninhos, mas ele é mais do que chorar. Por quê, pastor? No grego, ele significa choro com soluços e gemidos. Eu vou repetir. Esse chorar de Jesus sobre Jerusalém, no grego ele é chorar ao ponto de soluçar, chorar ao ponto de não sair lágrima e não sair palavras, gemer. Amém? Então Jesus chora ao ponto de soluçar. Uma criança, quando ela chora demais, o final do choro é soluço. O adulto, quando ele não aguenta mais a luta de tanto chorar, não tem mais lágrimas, ele começa a gemer. Então o choro de Jesus por Jerusalém é um choro, escuta, de soluço e gemidos. Quem entendeu, diga amém? Amém. Por todos os lados que Jesus olha Jerusalém, ele encontra motivo para soluçar e gemer. Por todos os lados. Quando Jesus chega a Jerusalém, ele olha para trás, o passado dela. E por que ele chora? Pelas oportunidades que eles perderam. A nação tinha deixado de servir a Deus. Muitas oportunidades de se converterem, de aceitá-lo como rei dos judeus, e eles perderam aquela oportunidade de servir ao rei dos reis. Então Jesus chora, porque a oportunidade passou na frente deles, e eles não aproveitaram. Tinham sido ignorantes nessa questão, não aceitando como rei dos judeus. Quando ele olha para dentro de Jerusalém, ele também chora. Por que ele chora, irmã Simone? Porque ele viu a cegueira espiritual. Deveriam ter conhecido a Cristo, mas não quiseram. Olhando agora para dentro de Jerusalém. Quando ele olhou para dentro, o que ele viu, pastor? Ele viu que o templo tinha sido transformado em covil de salteadores. Onde ele era para ser adorado, havia mercadores fazendo comércio dentro da igreja. E ele chora quando ele vê aquilo. Ele olhando para trás, o passado de Jerusalém, poderiam ter aceitado a Jesus como rei dos judeus, como o Messias que havia chegado. Ele olhando para dentro, ele vê que Jerusalém, o templo, tinha sido transformado em covil, e ele chora por causa daquilo. Ele chora. Jesus chorou porque ele viu o que estava por vir. O que estava por vir? Por não obedecer às ordens do Senhor. Ele olha para o futuro de Jerusalém e viu ela ser destruída, os seus muros queimados, os seus portões jogados no chão, e toda a cidade, inclusive as crianças e mulheres, serem levadas cativas, serem levados cativos. E ele chora porque ele olha para o futuro, ele vê e ele sente o que ia acontecer com aquela cidade. Quem está entendendo até agora, diga um amém. Amém. No ano 70 depois de Cristo, todos são levados cativos. Ninguém escapa. Os muros são derrubados. Os portões da cidade são jogados no chão e queimados. Tudo isso aconteceu. Por que aconteceu, pastor? Por que Jesus chorou? Olhando o passado de Jerusalém, olhando para dentro de Jerusalém e olhando o futuro de Jerusalém.
Porque o povo não reconheceu o tempo da visitação de Deus no meio deles. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia, por gentileza. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Olha para você ver que coisa interessante. Não reconheceram o tempo da visitação, não reconheceram a oportunidade. Aleluia. Quem achou, leia para mim. João 1:11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Amém? Vamos ler outro versículo aí. Lucas, capítulo 19, o versículo de número 14. Alguém leia para nós. Olha que coisa impressionante. O versículo 14. Mas os seus cidadãos aborreciam-no e mandaram após eles embaixadores, dizendo: não queremos que esse reine sobre nós. Olha a oportunidade que perdeu. Falando de Jesus, não queremos que ele reine sobre nós. Ele veio para o que era seus, mas os seus o rejeitaram. Jesus chora quando ele lembra disso, porque ele está vendo o que vai acontecer na cidade. Depois de recusar, ele não reinar sobre nós. Agora, leia comigo, por gentileza, vocês vão ver o que eles pediam sobre a vida deles. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 25. Olha a ignorância desse povo. Ele veio para os seus rejeitados. Disseram em Lucas 19:14: esse aí não reina sobre nós. Além de recusarem, olha agora o que eles pedem. Mateus capítulo 27, versículo 25. Que achou aí? Respondendo, todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Você entendeu isso, irmão? Você entendeu isso? Você entendeu? É claro que essa passagem é na crucificação de Jesus. O sangue desse inocente, se ele foi inocente, cai aqui, ó, sobre a nossa cabeça. Jesus olha para Jerusalém e chora de tanta ignorância. Aqui, olha para cá, olha para cá. Ninguém entende, o mundo não entende. Quem não lê a Bíblia não entende por que Hitler matou 6 milhões de judeus. Por quê? Por causa de Mateus 27, 25. Por terem recusado o Senhor e ter dito: o sangue desse inocente caia sobre a nossa cabeça. A Hitler matando judeu. Eles pediram que o sangue dele caísse sobre a cabeça deles. Vão passar pela grande tribulação. Aliás, a grande tribulação não é para a igreja, é para os judeus. E eu costumo dizer: os judeus e os metidos a judeus. Por que, pastor, que tem que passar pela grande tribulação? O sangue desse inocente, eles pediram. Vão ter. Você já deve ter lido várias vezes. E chegando a Jerusalém, olhou sobre ela e chorou. Você não entendia por que Jesus chorou. Quantos estão entendendo a palavra nessa noite? Dão glória a Deus. Vamos analisar mais um pouco. Eu te convido a você entrar na agonia, a você considerar comigo a profunda dor de Jesus, a profundidade das lágrimas que ele verteu sobre Jerusalém. Você não tem ideia, você não tem noção, mas eu te convido a gente dar uma olhadinha. Eu te convido. Como assim, pastor? O versículo 41 de Lucas 19 diz que quando ele olha a cidade, ele derrama as lágrimas. Ele não conteve as lágrimas, Natasha. Enquanto a multidão jubilava, a multidão celebrava, a multidão jogava ramos, é conhecido como domingo de ramos, a multidão estendia os lençóis, a multidão celebrava. Escuta, Jesus chorava sobre o lombo do jumentinho. Você não entendeu a dimensão da dor de Jesus. Os discípulos pegam o jumentinho e falam: mestre, você vai entrar em Jerusalém sobre este animal, porque assim está escrito.
Os profetas disseram. Alguém lia para nós, por gentileza, para não ficar dúvida, Lucas 19, do 37 ao 38, acho que chegamos a ler, né? Mas é bom lembrar, 37. E quando já chegava perto da descida da cidade, do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começaram a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, o 38, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. O povo celebrava, o povo estava em êxtase. Mas Jesus para e chora. Jesus parou e chorou. Está escrito, está na Bíblia. Jesus parou e chorou. Por que, presbítero Francisco? Por que todos celebravam? Só ele chorava. Porque Jesus sabia a superficialidade da adoração daqueles que estavam nas beiras das ruas. Jesus sabia que aquilo ali não era de coração sincero. Ele sabia que a mesma multidão que agora gritava, Luciano: Hosana, Hosana ao que vem, Hosana, bendito que entra em Jerusalém, aquela mesma multidão, uma semana depois precisa gritar: crucificam, crucificam, crucificam. Jesus chora porque não está vendo sinceridade naquela adoração. É por isso que é profunda a dor, pastor. A dor de Jesus, ela é profunda, não é para qualquer um. Tem momento que até os discípulos, alguém fala: manda eles calarem. Jesus sabia que aquilo era superficial. Jesus está olhando para o futuro e fala assim: ele sabia. Deixa eu usar aqui até o nome da igreja que morre, católica apostólica romana. Jesus sabia que aquela alegre procissão de entrada em Jerusalém, ela se converteria fora do muro de Jerusalém. Como assim, pastor? Ela se converteria eles tocando ele para o Calvário. Crucificam. Crucificam. Uma semana só depois. Uma semana. Jesus está vendo tudo aquilo. Toda aquela euforia. Uma semana depois, ia acontecer do lado de fora dos muros de Jerusalém. A mesma multidão conduzindo Natasha Jesus para crucificar ele lá no Calvário. E é por isso, irmã Maria Célia, que ele se derrama. Ele se derrama. Aqui, escuta, eu te falei, não era um choro qualquer. Ele chorou até soluçar. E quando não tinha mais lágrima, ele começa a gemer. Eu fui buscar o comentário de Charles Swindoll. Charles Swindoll traz algum detalhe. Ele geme sobre o ombro do jumentinho. E eu vou te trazer um detalhe que está em outro evangelho, não está no que mais menos. Ele estava em jejum naquele dia. Meu Deus. Aleluia. Por quê, pastor? Porque Jesus, André Luciano, sabia o que ia passar. Sabia o que estava à sua espera. Aleluia. Aleluia. As lágrimas de Jesus, irmã Lucimar, eram tão profundas, eram de tanta amargura, que elas ultrapassaram assim todas as barreiras, todos os outros sentimentos naturais. Sabe? Você chora, aí não, assim Jesus ultrapassou tudo quanto é de sofrimento que você imagina. Foi maior do que tudo isso. Porque ele sabia o que estava esperando ele mais à frente. Jesus, ele poderia ter se alegrado quando ele olhou para Jerusalém. Poderia, irmãos, poderia. A cidade, Jerusalém, afinal, era a cidade do grande rei. Ela era conhecida assim. Era a cidade do grande rei. O grande rei, nós conhecemos pela Bíblia. Quem era? Era ele. Ela era também conhecida a cidade da habitação do grande Deus.
considerava o reino de Deus? O próprio Senhor Jesus. Então, o sentimento de Jesus deveria ser outro. Ele poderia ter celebrado. Quer um exemplo disso? Os discípulos ficaram fascinados, está na Bíblia, o texto não é, eles ficaram fascinados, deixa eu usar até uma outra palavra, eles ficaram extasiados com a beleza do templo de Salomão, ficaram extasiados. E eu parece, pastor, não sei o que eu estou vendo, eles cutucam Jesus, Jesus, olha a beleza do templo. E eu te provo isso na Bíblia. Ele olha para os discípulos assim: eis que eu te digo que não ficará pedra sobre pedra. Olha que visão diferente, irmãos. Os discípulos extasiados com a beleza, com a movimentação de Jerusalém. O templo, quando eles passam na redondeza, Senhor, somos que alegram isso aqui não? O que estava acontecendo lá dentro? Campeadores, mercadores. E Jesus declara: eu digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja pedra. Jesus está olhando mais à frente. E está sofrendo. E está sofrendo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quem lê para mim aí Mateus 24, versículo 1? Rapidinho. Vai dar tempo. Se não der, eu paro também. Pode ficar tranquilo. Oh, glória. Oh, glória a Deus. É o que eu falei. Mateus 24, 1. Leia para mim. Vendo Jesus saindo do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Agora calma. Olha só para vocês uma coisa. Mas Jesus chora e diz, versículo 2. Leia, meu filho. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aleluia. Ele não interrompe a alegria dos discípulos, não. Os fariseus queriam isso, mas não interrompe, não. Não interrompe. Alguém lê para nós Lucas 19, o versículo 39 e 40. 39 e 40, por favor. Só para lembrar aqui. Eu sei que nós já lembramos. Lucas 19, o 39 e 40. Quem pode ler? E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. Os fariseus queriam que acabasse com a alegria dos discípulos. Mas Jesus não fez isso. Não vou tirar a alegria deles, não. Deixa eles. E isso não aconteceu, irmãos. Todos estão celebrando, André, os discípulos, a multidão. Mas Jesus chora. Jesus sabia que uma semana depois ele estaria sendo arrastado para fora daquela cidade. E ele estaria sendo arrastado, pastor Raimundo, sob o peso da cruz. Debaixo da cruz. Estaria sendo açoitado, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Mas ele está vendo mais à frente, ele chora, porque ele está vendo que eles vão expulsá-lo e ele vai ter que carregar a cruz. Ô Márcio, eu vou te contar um segredo que tem nesse texto. Aquele dilúvio de lágrimas de Jesus não era de dor por si mesmo. Rapaz, você vai dar glória a Deus agora. Aquele dilúvio de lágrimas não era por ele, não. Aquele dilúvio de lágrimas, Fátima, era pelos impenitentes da cidade de Jerusalém que não sabiam reconhecer a soberania de Deus. Eu vou melhorar. Você não entendeu? Jesus não chorava por ele, Jesus chorava por nós. Jesus chorava por nós. Ele chorava por mim e por você. É como se nós estivéssemos naquela cidade e não enxergávamos a salvação. Ele não chora por ele, ele é Deus, Rafael. Mas ele chora por nós. Ele chora por cada um de nós. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Você me prova, pastor? Eu também. Vamos ler Lucas 23. Vamos
Vamos ler juntos, coloque na tela. Lucas 23, versículo 28. Lucas 23, 28. Coloque na tela, eu quero ler para a igreja. Olha para vocês verem que coisa interessante. 23, 28. Lucas 23, versículo 28. Não, pode ler então. Quem achou? Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. E maneira, Jesus está chorando por ele? Não. Jesus está chorando por mim e por você. Quem entende isso aqui nessa noite? Aleluia. Ele chora pela cidade que vai rejeitar, que vai crucificar. Aleluia. Ele não chora pelas dores que ele vai sofrer, não. Ele chora por nós. Ele está chorando a oportunidade que vocês estão perdendo de me receber. Aleluia. Ele é o Deus que chora conosco nessa noite. Ele é o Deus que se importa. Ele é o Deus que chora por nós. Ele nos ama. Ele se importa comigo e com você. Aleluia. Oh, aleluia. Por que Jesus chorou, pastor? Olha aqui para mim. Jesus chorou porque um dia da oportunidade para Jerusalém tinha chegado, mas eles não estavam aproveitando, por isso que Jesus chora. Já ouviu alguém aconselhando? Eu consegui um bom emprego em tal cidade, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Aí a pessoa vira e fala assim: rapaz, a oportunidade está passando na sua frente, pega a carona, vai embora. Aí não vai, né? Aí daqui a pouco não consegue emprego na cidade onde ele está. Por que eu não aceitei aqui? O dia da oportunidade para Jerusalém tem limite. E era aquele último dia. E eles não estavam aceitando. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Ele chorou, eu não sei mais, porque o povo recusou no dia da graça do Senhor sobre Jerusalém. O povo tinha recusado a oferta da graça de Deus sobre a vida deles. Ele chorou porque o povo amou mais as trevas do que a luz. Ele chorou, irmãos, porque ele veio para eles. E eles, o que fizeram? O rejeitaram. Ele chorou porque o povo preferiu a morte ao invés da vida. Esse é o motivo por que Jesus chorou. Eles rejeitaram a vida e preferiram a morte. Alguém acha para mim? Me veio aqui agora, Ezequiel 33:11. Ezequiel, é isso aí mesmo. Vamos usar Ezequiel, é só vamos usar para caneca. É cozinhar com fezes humanas. Imagina o cheiro, irmão. Ezequiel 33:11. Lê para nós aí, eu já estou dizendo. Está na tela, vamos lá, todo mundo. Pode? Diz, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta no seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão moriria, ó casa de Israel? Estavam perdendo a oportunidade da vida e estavam escolhendo a morte. Fica de pé comigo nessa noite. Aleluia. Fernando, Deus hoje chora por nós. Quando que Deus chora, pastor? Quando que Deus chora por nós? Quando viramos as costas para Ele. Quando não damos ouvido à sua voz, Ele chora. Quando endurecemos o nosso coração para não ouvirmos a sua palavra. Quando nós não cultuamos com o coração sincero. Você pode ter certeza. Jesus está chorando por você. Escutem. A nossa igreja é bem centrada, bem na beira da rua. E muitos, até crente, segura essa. Muitos têm entrado nessa igreja. Muitos têm estado perto do reino, mas não entram no reino. Jesus chora por mim e por você.
Coloca a tua mão sobre o teu coração. Aleluia. Meu companheiro Márcio, pega o microfone e nos conduz a Deus de oração para mim cumprir meu horário que eu prometi aos irmãos. Amado das nossas almas, nós te louvamos. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra aqui nesta noite. Senhor, que jamais possamos perder as oportunidades que o Senhor tem nos dado. E quando formos te louvar, Senhor, possamos te louvar com o nosso coração quebrantado. E possamos adentrar na tua presença com o coração limpo, com as nossas mentes purificadas. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Continue com a tua igreja, Senhor. Continue com o teu povo, Senhor. Porque já está chegando aquele grande dia. E não queremos estar como aquele ladrão da cruz, tão perto da vida, mas tão longe da salvação. Meu Deus, não nos deixe, Senhor, afastados da tua presença. Não nos deixe estarmos na tua casa, somente de corpo, Senhor, mas que possamos estar te louvando com o nosso corpo, com a nossa vida, com o nosso espírito, nossa alma. Senhor, continue conosco e jamais possamos, ó Pai, virar as costas para o Senhor. Senhor, e se há em nós algum caminho mau, Senhor, corrija-nos, ó Pai, e guia-nos ao caminho eterno. Continue com o teu povo, sustenta-nos na tua presença, em nome de Jesus. Dê uma postadinha na cantina, tem não, irmão? Então, irmã enganou o pastor. Estenda suas mãos. Amanhã tem ensaio à noite para as irmãs, para os adolescentes e para os jovens. Todos nós vamos estar aqui para a gente acompanhar os amados e dar uma palavra também. Amém? Pela manhã tem ciclo de oração. Quinta-feira, nós estamos orando pelas irmãs, nós estamos vivendo o Outubro Rosa, viu? Vamos orar pelas irmãs e vamos orar pelas nossas crianças. E o nosso propósito do mês, um mês de setembro, nos humilhamos e pedimos ao Senhor milagres. No mês de outubro, nós vamos orar contra as enfermidades, um mês de cura. Quem crê, diga amém? Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja junto, nós digamos amém. Vai em paz, amados. Deus abençoe a cada um.